Samuel, capítulo 7, e leremos do 2 ao 17 o texto da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu que desde aquele dia a arca da aliança ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, vamos ler juntos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. A leitura da palavra de Deus. Vamos orar, por favor. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que lemos, rogando que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e que todos, Senhor, as crianças, os adultos, todos possamos ouvir a Tua voz essa noite, conhecer o Teu Evangelho e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um filme que está no cinema, não sei quantos já assistiram, mas que trata da grande obra literária chamado A Odisseia, dirigido por Christopher Nolan. Esse filme, para quem não conhece a história e não assistiu o filme, ele narra uma
das histórias mais conhecidas na literatura ocidental, dentro da mitologia grega, que é justamente a longa jornada de Odisseu, ou Ulisses, de volta para casa após a Guerra de Troia. Basicamente, o filme conta esta saga, a volta de Ulisses para casa após a Guerra de Troia. Odisseu passou 10 anos na Guerra de Troia. Odisseu saiu do seu reino em Ítaca, deixou sua esposa chamada Penélope e seu filho chamado Telêmaco, esperando por ele, o aguardando. A guerra durou 10 anos e depois da guerra, Odisseu não voltou para casa. Todos voltaram, menos Ulisses. Durou 10 anos até que Odisseu pudesse retornar para casa. O filme, e muito melhor que o filme, o livro, narra justamente essa história de Odisseu retornando para casa, enfrentando tempestades, criaturas mitológicas, muitas tentações, como a história do canto da sereia, muitos obstáculos, até que finalmente ele pudesse retornar. A razão dessa dificuldade foi porque, em uma das batalhas, Odisseu matou, na mitologia grega, o filho de Poseidon, o chamado, entre aspas, Deus do mar. Feriu a Polifemo, Polifemo morreu, e por causa disso Odisseu enfrentou a grande ira do Deus dos mares, chamado Poseidon, de acordo com a mitologia grega. Mas é muito legal a história do filme, o filme é muito bem colocado, eu assisti ontem com Júlia, foi muito bom, vale a pena você assistir também. Mas entenda o que acontece nessa saga, nessa narrativa, porque a história de Odisseu é a história de alguém que está longe de casa, tentando encontrar o caminho de volta para casa. É exatamente isso que nós encontramos em 1 Samuel, no capítulo 7. O povo de Israel precisa voltar para casa. Israel está longe de casa, isso não tem a ver com a geografia, nem tampouco com a Arca da Aliança, que estava distante e voltou, como estudamos aqui na semana passada. Mas Israel estava longe de casa espiritualmente. Não geograficamente, mas espiritualmente. A arca está de volta. Ela está em Kiriat Jearim. Ali durante 20 anos o povo apresenta lamentações ao Senhor. É neste período que Samuel cresce, amadurece e o seu ministério dá início ali em Israel como um juiz, como um profeta, como um sacerdote ali no meio do povo de Israel. Nós falamos na semana passada que essa parte do texto, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7, ela está dentro de um arco que começa dizendo para a gente: a glória de Israel foi embora. E termina dizendo para a gente: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, como nós lemos agora no capítulo 7. Israel volta-se para o Senhor, abandona seus ídolos, sacrifício é oferecido ao Senhor, e ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, nesta tarde, início de noite, o nosso tema é muito simples: de Icabô a Ebenezer. De Icabô a Ebenezer. E nós vamos ver isso em 3 partes, conforme o texto nos ajuda a entender. Em primeiro lugar, a restauração começa com o arrependimento verdadeiro, versículos 2 a 6. Em segundo lugar, a vitória pertence ao Senhor, não ao seu povo. E em terceiro lugar, Ebenezer ensina que toda a glória pertence ao Senhor, nos versos 12
a 17. Veja, por favor, a primeira parte do texto, versículos 2 a 6. O nosso primeiro ponto é: a restauração começa com arrependimento verdadeiro. É o que nós encontramos na primeira parte do texto. O povo volta-se para Deus. E como é que isso acontece? Acontece por meio de um arrependimento genuíno. O que é um arrependimento genuíno? É quando há uma mudança de rota. Íamos para um lado, precisamos voltar. Israel adorava os deuses, precisava lançar fora os deuses. Foi o que fizeram. Diz o verso 4 que Israel tirou de dentre si os Baalins e Astarotes. Não apenas um arrependimento, não apenas com palavras, mas com ações práticas diante de Deus. Meus irmãos, é assim um verdadeiro arrependimento. Um genuíno arrependimento envolve um movimento para longe do pecado, ao mesmo tempo que nos voltamos para Deus. O verdadeiro arrependimento nos faz deixar fora o pecado e correr para perto de Deus. Naquela época, os deuses aqui descritos como Baalins e Astarotes, eles eram muito ligados à fertilidade. Os seus cultos envolviam, inclusive, muitos rituais de imoralidade e de prostituição. E o povo de Israel se entregava a esses deuses nesses cultos imorais, cheios de perversidade, porque acreditavam que fazendo isso iriam prosperar financeiramente e iriam ter segurança e conforto aqui na terra. A fertilidade, a segurança, o conforto, enganando o coração do povo de Israel lá atrás. Como ainda hoje pode estar enganando também o nosso coração. Essa busca desenfreada pelo vil metal, pelo conforto, pela prosperidade, que muitas vezes faz com que nós esqueçamos a quem nós pertencemos, quem é que nos sustenta, quem é o Deus da nossa vida, e entregamos o nosso coração a essa busca acelerada que Salomão em Eclesiastes diz é como correr atrás do vento. Nós nos entregamos muitas vezes a ídolos, a pecados, quando vemos estamos escravizados neles. Mas o povo se volta para Deus. Talvez hoje seja uma boa oportunidade também de nos voltarmos para Deus. Se pecamos contra o Senhor, hoje é o dia e a hora para que você se arrependa dos seus pecados, largue mão dos ídolos no seu coração e se volte para Deus, como o povo fez em Mispa, rompendo com a escravidão do pecado e resolvendo viver uma vida diferente para a glória de Deus. E ali eles receberam a promessa do Senhor por meio de Samuel. Vocês se arrependeram, vocês se voltaram para o Senhor e Ele dará auxílio a vocês no meio das batalhas. É exatamente o que nós encontramos na segunda parte do texto, irmãos. A vitória contra os filisteus, os versos de número 7 a 11. Esse é o nosso segundo ponto. A vitória pertence ao Senhor, não ao seu povo. A vitória pertence ao Senhor, não ao seu povo. É isso que Samuel diz ao povo. O Senhor será auxílio para vocês. Ele dará vitória contra os filisteus. Samuel, como já falei, agora um sacerdote, já alcançado a maturidade, Samuel intercede pelo povo. Samuel oferece sacrifícios ao Senhor, conforme a Bíblia ensina, não daquele jeito da semana passada que vimos no capítulo 6, mas da maneira como o Senhor ensina na sua palavra. O cordeiro era oferecido como um substituto. Preste atenção, crianças, naquela época tinha que matar um cordeiro no seu lugar. Ele era um substituto.
Ele morria no seu lugar. Hoje não precisa mais. Hoje nós partimos o pão, bebemos o cálice, porque não precisamos mais matar o cordeiro. Mas ele precisava ser morto pela culpa, para expiar a culpa do nosso pecado. Por causa de Jesus Cristo, nós temos algo muito superior. O Evangelho de João nos diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a mensagem do Evangelho que hoje nós teremos o privilégio de sermos também lembrados através da Santa Ceia. O Senhor Jesus Cristo morreu de uma vez por todas por nossos pecados. Mas também nós vemos aqui Samuel. Samuel era um sacerdote. Samuel intercede pelo povo. Samuel é uma figura no Antigo Testamento que apontava para Cristo, inclusive por causa do seu tríplice ofício. Porque Samuel era juiz, não havia rei ainda, ele era profeta e ele era sacerdote. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, ele é o rei, ele é o profeta e ele é o sacerdote. Como sacerdote, Samuel está orando pelo povo. Samuel intercede pelo povo. O povo que foi perdoado pelo Senhor, agora tem um sacerdote orando por eles. Não é assim conosco também, irmãos? Nós que temos a Cristo, que morreu por nós, de uma vez por todas, ele foi o Cordeiro de Deus. Agora nós temos ele como nosso sacerdote orando conosco. Um comentarista chamado Ralph Davis, ele diz que aqui está o segredo da nossa constância. Confiamos na oração de outro. Confiamos na oração de outro, cujas orações são sempre eficazes. Nada é tão tocante quanto saber que sou objeto da oração intercessora de Jesus. Você percebe? Samuel orava pelo povo. Hoje nós não precisamos de Samuel. Nós temos alguém muito superior a Samuel, orando por nós. Esta é a razão da perseverança dos santos. Nós sabemos que há outro orando por nós, cujas orações são sempre eficazes. Nós sabemos que o Senhor está sempre orando por nós, intercedendo junto ao Pai. Você confia nessas orações? Você confia nas orações de Jesus ao seu favor? O autor aos Hebreus nos lembra disso. No capítulo 7, verso de número 25, o autor aos Hebreus diz que aquele que conhece as nossas fraquezas, ele intercede por nós, quando ele diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sacerdote, irmãos, e ele está orando, intercedendo pela sua igreja, por todos nós. Nós podemos confiar nisso, descansar o nosso coração e nos manter constantes na obra do Senhor, na perseverança dos santos, porque o Senhor está orando por nós. Os filisteus souberam que o povo de Israel estava prestando culto a Deus em Mispa. E então tiveram a grande ideia: vamos atacar Israel. Vamos de volta para Israel e vamos vencê-los. Vencê-los porque eles estão ali no culto a Deus. Então o povo de Israel, quando ficou sabendo que os filisteus estavam subindo para a batalha, ficou morrendo de medo. Tomado completamente de medo. É exatamente o que o texto nos diz aqui nos versículos que lemos. Nessa segunda parte do texto, os versos de número 7 a 11. Veja, no capítulo 4, os filisteus é quem tinham medo de Israel. Eram os filisteus que ficavam sabendo da guerra contra Israel e ficavam com medo. Agora, é o povo de Israel
que está com medo dos filisteus. E então eles vão para a batalha. Os filisteus estão se preparando para atacar Israel, quando dos céus o Senhor troveja. Interessante, porque Baal, uma das características de Baal era justamente ele ser o chamado Deus da tempestade. Este era o significado da religião de Baal, a mesma que o povo de Israel confiava antes, mas contra o Deus falso da tempestade, o Senhor troveja dos céus. O Senhor, o verdadeiro Deus, troveja dos céus. Os filisteus são ali derrotados. O povo de Israel desfruta de paz. Veja, irmãos, que cena maravilhosa. Enquanto Samuel está oferecendo sacrifício ao Senhor, enquanto o povo de Deus está adorando ao Senhor, Deus concede a vitória ao seu povo. Enquanto, irmãos, nós estamos aqui adorando ao Senhor, o Senhor também nos concede a vitória, porque a batalha é do Senhor. Não existe nenhuma batalha neste mundo que não pertença a Deus e que Ele não possa batalhar conosco, por nós, em nosso lugar e em nosso favor, porque o sumo sacerdote está intercedendo ao lado do Pai, ao nosso favor. A vitória, irmãos, pertence ao Senhor. Não é ao seu povo, não é a habilidade de fazer a guerra, não é o jeitinho que nós temos de conseguir as coisas, não é o dinheiro que temos para fazer algo melhor para a nossa família, não é o trabalho ou a quantidade de pessoas que nós conhecemos. Mas quando estamos diante do Senhor, a vitória pertence ao Senhor, não ao seu povo. E após esse episódio, nós encontramos nos versos de número 12 a 17 desse texto, que Ebenezer, essa expressão tão conhecida, não é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o tema do nosso sermão. O povo está sendo levado de Icabô para Ebenezer. Em um tempo em que parece que a glória de Deus se foi para Ebenezer, o tempo da percepção do cuidado, da provisão, do livramento e da graça do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Veja, no texto que estamos lendo, nós vimos a primeira parte que o povo busca o Senhor em arrependimento. Depois, na segunda parte, que o Senhor concede a vitória ao seu povo. A vitória pertence ao Senhor, a batalha pertence ao Senhor. E agora, na última parte do texto, Ebenezer ensina que toda glória pertence ao Senhor. É este o arco narrativo da derrota no capítulo 4 à paz no capítulo 7. Da derrota à paz. De Icabô, que dizia, foi-se a glória de Israel, a Ebenezer, que diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Ali em Mispa, o povo de Israel, após ter voltado para Deus de todo o coração e de ter desfrutado dos livramentos do Senhor no meio daquela batalha contra os filisteus, então o povo de Israel resolveu levantar um memorial para o Senhor. Aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus, eles levantam uma pedra e adoram a pedra. Levantam a coluna e adoram a coluna. O povo de Israel, quando levantava altares de pedras, não era para adorar aquilo, mas era apenas para ser um memorial do livramento e da presença de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em Mispa, o povo de Israel levantou ali um altar, um memorial, com pedras.
Como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 31. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, lá em Mispa, no Antigo Testamento, o povo levantou este memorial, porque o Senhor os salvou dos seus inimigos. No Novo Testamento, nós encontramos que, muito mais do que uma pedra ou um altar levantado, a cruz de Cristo é o nosso Ebenezer. Ali no madeiro, meus irmãos, em cima daquela cruz, como lemos agora há pouco no Catecismo de Heidelberg, na cruz do Calvário, a cruz que era maldita, o Senhor nos disse ali, ou por meio dela nós podemos dizer também, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque na cruz, meus irmãos, nós enxergamos a seriedade do pecado, nós enxergamos a santidade e a justiça de Deus, nós enxergamos a graça generosa de Deus para conosco, que somos pecadores. Nós podemos olhar para a cruz ou nos lembrar da cruz e dizer também, até aqui nos ajudou o Senhor. E o apóstolo Paulo nos ajuda a fazer isso. Quando no capítulo 8 da carta aos Romanos ele diz, no verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas também no verso 32 ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta. Nós sabemos a resposta. Você crê de todo o coração nessa resposta? Na suficiência da obra de Cristo, na suficiência da cruz de Cristo, se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, o que é que Ele nos negará neste mundo? O que é de tão importante nesta terra que o Senhor nos negará? Que o Senhor não nos ajudará, que o Senhor não estará ao nosso lado, que o Senhor não será o nosso auxílio, o nosso socorro no tempo da tribulação, o nosso conforto no tempo do luto, a nossa suficiência nos momentos de ansiedade e de incerteza, a nossa força nos momentos de medo e pavor que também nós passamos aqui na terra. Meus irmãos, o Pai não poupou o seu próprio Filho. Ele também não poupará forças para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O povo de Israel fazia ali memoriais. Nós podemos também fazer memoriais. Sentar com nossa família, conversar sobre situações, como Deus foi presente naquele momento difícil. Fotos, por exemplo, que nos lembram de épocas, de situações que vivemos, memoriais, que nós também podemos ter ao longo da nossa vida. E hoje, inclusive, teremos um deles, a ceia do Senhor. Não é apenas um memorial, nós não cremos assim. Não é a nossa teologia essa que diz que a ceia é só um memorial. Nós temos aqui a presença espiritual de Cristo, mas ela é também um memorial. Por isso que o Senhor Jesus falou, comam do pão em memória de mim. Para que vocês nunca esqueçam que o Senhor foi até a cruz, não poupou esforços, para que nós pudéssemos olhar para a cruz e também dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós chegamos ao final dessa parte da história de 1 Samuel, capítulos 4 a 7, essa parte, não é, que é um bloco dentro do livro de 1 Samuel, quando Israel passa de Icabô a Ebenezer. Quem foi que fez esse caminho, irmãos, com o povo? Foi o Senhor. O Senhor esteve junto ao seu povo no tempo de Icabô. O Senhor também está junto ao seu povo
no tempo de Ebenezer. Não foi a força de Israel, foi o Senhor que esteve sempre ao nosso lado. O Deus que Israel buscava, irmãos, buscava para a fertilidade, o Deus que Israel buscava para a prosperidade, aquele que prometia que daria chuva para a colheita do povo, chamado Baal, que tinha poder para controlar as forças da natureza. Na verdade, esse Deus era falso e não tinha poder nenhum, porque foi exatamente quando o povo de Israel estava cultuando a Deus que o Senhor trovejou dos céus. E quando o Senhor trovejou dos céus, os filisteus foram derrotados. Você lembra a história de Odisseu? Aquele que passou anos tentando voltar para casa, enfrentando justamente a ira de Poseidon nos mares. Esta é a história da mitologia grega. Mas a nossa história é diferente, porque a nossa história ela é real. A nossa história é de um Deus que ele é vivo e verdadeiro. E a verdade, irmãos, é que nós também estávamos longe de casa. Nós também não sabíamos o caminho de volta para casa. Contudo, Deus veio ao nosso encontro. E na cruz, quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, o Senhor também dos céus, ele trovejou. O céu trovejou quando Cristo estava naquela cruz. Houve trevas sobre toda a terra, e o próprio Filho de Deus sofreu sobre si a ira do Pai, satisfazendo completamente a justiça de Deus, a ira que nós merecíamos. O Senhor Jesus Cristo tomou sobre si. Aquele cordeirinho que Samuel sacrificou, matou no altar, para que o sangue fosse derramado. Na cruz, o verdadeiro cordeiro morreu em nosso lugar e hoje intercede por nós. Ele é o nosso Ebenezer, pelo qual nós podemos dizer também, até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso, diante desse texto, dessa palavra, eu quero chamar sua atenção para algumas aplicações práticas. Em primeiro lugar, abandone os ídolos e volte para casa. A presença do Senhor é a sua casa. É o lugar onde você poderá encontrar descanso. Não é numa igreja A ou B, ou em qualquer outro lugar deste mundo, mas é na presença de Deus que eu e você voltamos para casa. E nós só podemos voltar para casa, irmãos, diante de um arrependimento verdadeiro e profundo, pelo qual nós confessamos os nossos pecados, nós abandonamos as obras más e nos voltamos de todo o nosso coração para Deus. Em segundo lugar, não confie na sua própria força. Os filisteus viviam assim, e Israel também viveu assim durante muitos momentos da história. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que a batalha pertence ao Senhor. Nós temos um Deus a quem clamar. Nós temos um sacerdote que intercede por nós e nós podemos descansar nesta verdade. Cristo não apenas morreu por nós, Ele também ora por nós. Em terceiro lugar, não esqueça da fidelidade de Deus. Faça também memoriais com seus filhos, memoriais de como Deus foi fiel em momentos difíceis da nossa vida. Que a vida aqui na terra não é somente causa e consequência. Nós precisamos ensinar isso para as crianças, que nós não somos materialistas, que nós confiamos em um Deus vivo e verdadeiro.
E na providência deste Deus, nós vamos passar por momentos difíceis, de dificuldade, de batalhas duras na nossa vida. Mas em nenhum momento nós passaremos por elas sozinhos. Não se esqueça da fidelidade de Deus. Faça memoriais ao longo da sua vida, lembranças da graça e da fidelidade do Senhor, daqueles momentos que Ebenezer foi um versículo muito forte no seu coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em quarto lugar e último, olhe para trás com gratidão e olhe para frente com esperança. É assim que o povo de Israel é chamado a viver. É assim que a igreja do Senhor é chamada a viver. A igreja do Antigo, a igreja do Novo, o povo de Deus, até quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Por isso, um dos verbos que mais aparecem na Bíblia é lembra-te. E o outro é não te esqueças. Lembra-te, não te esqueças. Porque nós podemos olhar para trás com gratidão, olhar para frente com esperança. Porque o Deus que transformou e acabou em Ebenezer é fiel para completar a sua obra até o fim. Por isso, hoje também nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar, Senhor.